Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Prorrogue seu empréstimo sem complicações direto no aplicativo. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. Também para o Rio Grande do Sul e para o mundo todo, a nossa programação está nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais. Se você quiser acompanhar a programação da RDC TV como televisão real-time, sem interrupções, você acessa o nosso site. Nosso site, rdctv.com.br. Você vai acessar o portal da RDC. Se você quiser ir diretamente para o player do nosso site com a programação de TV, você acrescenta /ao vivo e o acesso direto no player do nosso site com a programação, como eu disse, real time da RDC TV. Se você prefere as lives dos programas, como agora está acontecendo com o Virando o Jogo, nós estamos nas redes sociais. Twitter, YouTube e Facebook. Para todas elas, você digita RDC TV Digital, que você vai estar conectado conosco. Sendo que pelo Facebook, você manda os seus recados e vai interagindo conosco aqui e também, se quiser, faz o debate aí com os demais internautas que entrarem pelo Facebook, tá certo? E se você quiser mais informações da RDC, com as chamadas dos programas e algumas das internas aqui da RDC TV, você acessa o nosso Instagram, que também é RDC TV Digital. Tá certo? Estamos começando então o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 2 de junho, e já temos um convidado. Vamos ver se já está em condições o nosso convidado aqui no nosso vídeo all. Já tem como projetar, como trazer aqui o nosso convidado. Então, enquanto a gente providencia isso, eu vou apresentando os colegas participantes. Diogo Rossi, como sempre, aqui no programa. Boa noite, Diogo. Meu fiel escudeiro. E aproveitar o programa de hoje, né? Claro, saudar a presença também do nosso convidado aqui, o Aveline, mas mandar um beijo para minha mãe, que disse que assistiu ontem o programa, disse que eu fiquei muito tempo mexendo no celular. Então, mãe, o celular está hoje em cima da mesa. Tá certo, tá certo. Como é o nome da tua mãe? Doutora Janice. Doutora Janice, muito bem, é isso aí. Tudo em prol do programa. Como disse o Diogo, José Aveline Neto, aqui conosco. Que bom te ver, porque estava te vendo das outras vezes só pela tela do computador, né? Agora estamos aqui ao vivo novamente, Aveline. É verdade. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito contente por estar aqui. É uma casa diferente. Boa noite, Diogo Rossi. Tudo bem, Aveline? Boa noite aos telespectadores. Mas está muito legal, estou muito feliz, estou contente aqui, estou vendo um ambiente diferente. Melhorou o ambiente, ficou mais qualificado e tal. Parece um estúdio da BBC de Londres. Não, então, porra, eu me sinto confortável de estar aqui participando do programa e debater, falar sobre esporte, futebol e alegria. Bom, eu já quero anunciar, eu gostaria de anunciar o convidado já com a tela mostrando o nosso convidado, mas ainda não temos condições. Ele parece que já nos ouve, né? Ele disse que nos ouve bem lá. Nos ouve bem. Agora tem que passar aqui a imagem dele também para o nosso vídeo all. Alô? Ouve Fala, bem? Rogério, tudo bem? Tudo bem, aí está. Bem. Pelo menos vou repetir até cansar e a gente acertar esse negócio. Tá? Na minha terra, a gente diz que tem o sotaque, mas não tem o semblante. Então, o sotaque, a voz do Rodrigo Caetano, a gente já pôde ouvir aí, mas ainda não temos a imagem, o semblante. Eu não sei o que acontece, né? Não sei o que acontece. Ontem tivemos também esse problema, mas, enfim, a gente perde muito tempo do início do programa, que já poderia estar rolando aí a entrevista com o Rodrigo Caetano. Quero adiantar, né, enquanto a gente tenta colocar a imagem do Rodrigo Caetano no telão, né, para que... E outra coisa, aí, chegou a imagem. Eu acho que tem que... Bom, vamos lá, vamos tocar. Um dia a gente vai e acerta isso. Rodrigo Caetano, inicialmente, né, muito boa noite, muito obrigado por aceitar o convite de participar conosco. O assunto hoje nas rádios aí, eu ouvi inclusive entrevistas
de alguns envolvidos nesse assunto está na questão desse jovem valor do Internacional, o Vinícius Tobias, jogador hoje com 16 anos, se não me falha a memória, e que foi campeão pela seleção brasileira no Sul-Americano Sub-15 no último mês de dezembro, inclusive marcando de pênalti o gol que significou um empate diante da seleção da Argentina. Depois o Brasil, nas penalidades, terminou conquistando o título. Mas a notícia que veio é de que esse menino, que tem 16 anos, lateral direito, já teria propostas encaminhadas, ou pelo menos conversações feitas, não sei com quem também, vamos saber isso com o Rodrigo Caetano, né, de Real Madrid e Bayern de Munique, e que o passe, a multa rescisória, já seria em torno de 60 milhões de euros. Rodrigo Caetano, já te pergunto de pronto, o que tem de verdade nessa história? Bom, Rogério, boa noite para você, para o Aveline, para o Hugo, todos, né, os telespectadores que acompanham aí o teu programa. O que tem de verdade é que trata-se de um jovem nacional que a gente acredita muito, de muito bom potencial, que integra e integrou, melhor dizendo, a seleção brasileira sub-15, que é ainda muito jovem. Isso é o que existe de verdade. O restante, bom, nós realmente ficamos até surpresos, né, com essas notícias, porque nenhum desses clubes citados, e nem tampouco qualquer outro, nos procurou, até mesmo tenha procurado os seus agentes para essa situação. E mesmo por se tratar de um jogador bastante jovem, óbvio que o Internacional não pensa a situação envolvendo o Vinícius. E até mesmo porque, todos vocês sabem, nós estamos enfrentando inúmeros problemas relacionados às categorias de base. Não temos aí um calendário definido para o próximo semestre, não temos data da retomada das atividades, mas a ideia é que ele, nas condições de pelo menos voltar ao sub-20, ele pelo menos já possa estar treinando numa categoria. Pois trata-se de um jovem valor no qual a gente acredita muito. A situação dele é essa. Quando você situa aí a rescisória, Rogério, o Internacional ele mantém como padrão esse valor para todos os jogadores sob contrato e da transferência internas, né? Então, assim, essa multa ela vale para o Vinícius, como vale para o Rodrigo Dourado, que renovou cessado, e assim por diante, né? Os valores que modificam são no mercado interno, né? No mercado nacional, que aí sim tem um fator multiplicador relacionado ao valor do seu salário. Mas para fora, nós normalmente utilizamos como padrão multa nesse valor, que acaba protegendo, né? Porque normalmente o atleta não sai num valor desse. Tomara a Deus que um dia o futebol brasileiro possa fazer nesses valores, mas no momento é muito mais a nível de proteção do que qualquer expectativa de transferência nesses valores citados. Tudo bem, Caetano? Boa noite, é o Diogo. Prazer estar recebendo você aqui no Virando o Jogo. Dentro dessa ideia que você falou das renovações, dos novos contratos, né, dos salários aí que a gente está colocando em pauta, eu quero te perguntar sobre as renovações que houve nos últimos momentos, né? Eu estou falando aí das renovações que, né, o Internacional fez do Rodrigo Dourado, do Thiago Galhardo, do Lindoso, uma série de jogadores que teriam um contrato encerrando no final do ano. A pergunta que eu te faço, Caetano, foi uma renovação calculada também pelo fato, né, de que esses jogadores mereciam, mas porque, de maneira ética, o Internacional precisava renovar os contratos desses jogadores, haja vista que eles não poderiam jogar nessa temporada 2020 a totalidade desses contratos? Diogo, na verdade foi uma série de fatores, tá? Primeiro que parte deles tinha já uma renovação automática em caso de atingimento de algumas metas, né? Isso eu já citei, que o caso mais citado foi o próprio do Wendel, que quando o Flamengo teve que contratá-lo, há praticamente um ano e meio atrás, acabou fazendo uma renovação de 1 ano mais 1, caso tivesse atingimento de metas, era uma renovação automática. Os demais, e até é bom nós separarmos, né, diferenciar em prorrogação, porque todos eles tiveram seus contratos prorrogados, né, e quando nós falamos dessa forma, a gente faz questão de ressaltar que um tipo de incremento na questão salarial, né? Tem o prazo com isso,
protegemos, no nosso entendimento, o clube de modificação em relação ao calendário, né, porque a gente não sabe se o Campeonato Brasileiro vai adentrar janeiro, fevereiro do ano que vem, ou até mais adiante, isso é uma incógnita. Então, aquilo que dependia do INCRA, o que diz respeito à relação com os atletas que ficariam livres, nós nos antecipamos. No caso do Rodrigo Dourado, um jogador formado no clube, e aí nós fizemos um de 2, mas também nesse ano de 2020, sem qualquer incremento. Essa foi uma política adotada porque não poderíamos, no momento de pandemia, na situação que o país enfrenta, o futebol mundial enfrenta, termos qualquer impacto no que diz respeito ao fluxo de caixa nosso que já está combalido no momento, né? Então, seria nada prudente, principalmente coerente, se modificássemos os contratos desses atletas mediante tudo aquilo, todas as ações que estamos fazendo em relação à repactuação, para que minimamente a gente venha sobreviver nesse período. E também diferente dos jovens atletas que, obviamente, né, valor mais reduzidos de salário, que para o clube ativos interessantes, que certamente vão dar retorno e depois financeiro, como o caso do Praxedes, Johnny Lucas, Roberto, esses que havia feito ano passado com o Nonato, já tinha feito com o Nino Pégolo, e assim esses são tratados de forma diferente, porque são atletas que ainda estão, né, nesse período ainda de afirmação no elenco profissional, e o Inter precisa se precaver e garantir os seus ativos. Com isso tudo que fizemos nesse período, até o momento, ficou somente a ser definida no futuro e em várias mãos, porque é uma situação específica e também muito especial, que é o caso do Dali. Como vocês todos sabem, ele sempre coloca aí uma decisão também pessoal e profissional no final do ano, quando tanto ele como o Internacional faz uma reavaliação de todo ano, para que possa ser estendido o seu vínculo. Se assim for o desejo dele, certamente é algo que vai acontecer no momento certo, mas ele seria o único de todos eles aí que tinha um contrato por se encerrar e que ainda não renovou, mas teremos tempo, cautela e principalmente pela relação essa dele com o clube, que a gente respeita esse momento e a gente vai aguardar a questão do cara para definir aqueles jogadores emprestados, porque no que dependia dos nossos movimentos a gente fez. Mas lembremos que nós temos vínculo com outros clubes e a gente vai aguardar a definição do calendário para ver se tem alguma ação da FIFA relacionada a esses jogadores emprestados de renovação automática. Se não, nós vamos em todos os clubes, porque, respondendo já a tua pergunta, a nossa ideia é manter o elenco atual na totalidade, já que nós não temos a mínima condição hoje de contratar nenhum reforço. Rodrigo Caetano, boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo bem, Evelyn? Tudo bom. Me diz uma coisa, voltando ao assunto que o Rogério abriu o programa falando desse lateral, Tobias, eu quero te fazer duas perguntas. Tu acha que se esse jogador hoje, nos dias atuais desse momento simbólico, diferenciado que a gente vive no Brasil e no mundo, com a situação econômica que os clubes estão passando, se tivesse uma oportunidade para se vender esse jogador, mesmo ele não tendo passado nas categorias superiores, né, e até nos profissionais, não seria uma oportunidade ímpar, singular, do Internacional faturar uma boa grana? E outra coisa, esse jogador, tu chegasse a ver, é o jogador que tem qualidade ou é feijão com arroz? Vou começar pela segunda. Não, ele tem qualidade sim, e tem personalidade, algo que é quase fundamental para um jogador se destacar. Eu sempre penso que um atleta formado nas categorias de base, ele sempre deve percorrer o caminho natural, que é, primeiro, jogar na equipe principal. A situação, como tu mesmo disse, é muito peculiar hoje. Ela é muito singular. A gente sempre que teve a oportunidade, a gente deixou isso muito claro. E espero que haja compreensão de vocês também quando a bola voltar a rolar, né? Porque se hoje se prega que devemos ter ela necessária com o futebol e penso da mesma forma, devemos ter a segurança necessária, penso da mesma forma, mas nós já vamos para praticamente meses sem jogos. Clube nenhum, independentemente, consegue sobreviver a isso. Então, os objetivos dos clubes, eles já passam de ser de sobrevivência e não de resultado esportivo, apenas, né? Não de resultado esportivo apenas.
É óbvio que o Internacional, a competição que tiver pela frente, temos todas, estamos vivos em todas e bem vivos. No momento que elas retomarem, nós vamos entrar em todos para fazer a melhor campanha possível. Mas por que a gente vem atravessando é a sobrevivência. Eu não posso falar a respeito de proposta porque ela não existe. Não posso falar de números porque ela não existe. Não existiu, acho muito pouco provável que venha a existir. Agora, é um jogador em potencial. Eu penso particularmente, uma questão e profissional, ela não é uma avaliação do clube. Qualquer proposta que chegue para qualquer atleta do clube, ela deva ser levada, né, para o conselho de gestão, né, primeiro o vice-presidente de futebol, o Alessandro Barcelos, mas depois o conselho de presidência. Essa é uma tomada de decisão sobre ativos do clube, elas não dependem, né, somente do departamento de futebol. Mas hoje eu posso afirmar para gente nem consulta, nem contato, absolutamente nada a respeito. Rodrigo Caetano, a gente sabe que os clubes no futebol brasileiro, de uma forma em geral, têm, com raríssimas exceções, talvez hoje Flamengo e Palmeiras apenas sejam as exceções, os clubes têm que vender jogadores para conseguir chegar naquele equilíbrio ou pelo menos naquilo que o orçamento previsto no final do ano anterior aponta. Obrigatoriamente, mais ainda com essa situação aí, o futebol vive um lockdown, né? Um lockdown no futebol brasileiro. Né? O Internacional vai ser obrigado a fazer uma venda de um jogador, não sei se desse menino Vinícius Tobias, não sei se do Bruno Fux, que também se comenta, mas de algum jogador, teve proposta do Wendel, enfim, algum jogador terá que obrigatoriamente o Internacional vender para conseguir esse equilíbrio? Rogério, eu não sei se um ou mais, né? Mais, isso está intimamente ligado às receitas que tivemos, né? Porque a questão do orçamento, quando lá está estabelecida uma meta para venda de atletas, o orçamento ele foi programado conforme uma situação de normalidade, e hoje não existe. E os nossos contratos eles precisam ser cumpridos. Por mais que tenhamos repactuado situações com os nossos atletas, o departamento financeiro repactuando com os nossos fornecedores em geral, mas nós temos que cumprir, nós temos que... E isso vai acontecer logo ali na frente. Então, aquilo que era uma questão de incremento no orçamento, hoje eu te diria que é legal. Agora, nós não temos como... porque hoje eu acredito que nós temos bons ativos, nós vamos sempre tentar o equilíbrio, que é fazer receita com menos de atletas, ou pelo menos mantendo parte, né, da capacidade, né, competitiva da nossa equipe. Agora, eu te diria que não é apenas não. Nós vamos ter que realmente superar isso e o torcedor compreenda e entenda, né, porque não pode fugir. Nossas receitas, elas caíram bruto, todos vocês sabem. Nós saímos aí do último dia 15 de março até agora sem nenhum tipo de evento, ou seja, nós não conseguimos jogar. Consequentemente, nós não conseguimos entregar 10, 20, 30% do que é a nossa atividade fim, que é o jogo, felizmente. Isso não significa que nós pudéssemos aí bloquear ou interromper ou congelar todos os nossos compromissos. Não é assim que funciona. Então, nós estamos aí buscando com muito trabalho e muita austeridade por parte de todo o Conselho de Gestão, Departamento Financeiro e também Departamento de Futebol, né? Para pelo menos sobreviver e conseguir fazer essa travessia. Mas é duro, tá sendo muito duro. Os jogadores nossos são extremamente profissionais e estão aí se empenhando completamente nos treinamentos, ansiosos pela retomada, né, das competições, assim como todos nós. Mas os meses foram difíceis e os próximos, se não voltar o campeonato ou os campeonatos, a vida é muito dura para nós. Caetano, eu sei que é difícil a gente vislumbrar qualquer coisa, né, por causa da volta do futebol, mas a dúvida que eu tenho é sobre a renovação do D'Alessandro ainda. Tá? Você falou que é uma questão bastante específica, mas me faltou ali algumas questões que, né, me soam importantes. Ele terá 40 anos no próximo ano, né? E hoje ele era um atleta não titular, mas uma peça importante do Eduardo Cudê.
Claro que a gente não consegue fazer essa análise agora porque não tem futebol, mas temos que levar em consideração alguns fatores. Ele vai ter 40 anos, né? Ele é um jogador que declarou, né, que gostaria talvez de encerrar a carreira numa outra perspectiva, né? Tem a amizade com o próprio treinador. Tudo isso vai ser levado em consideração na hora de tentar renovar esse contrato, ou só a parte futebolística é que será levada em consideração? Olha, você sabe muito, acho que você já me conhece um pouco, sabe que não sou de fugir de resposta. É óbvio que não vai ser só a parte futebolística, porque o D'Alessandro não é só a parte futebolística. Por mais que tentem aí muito imputar nele que ele é apenas um bom jogador de futebol, até diria um grande bola, pro Internacional ele é muito mais do que isso, né? Ele realmente é um líder altamente positivo, ele colabora demais, ele não está e não renovou por ser jogado ou não com o Cudê. A nossa ideia de renovação ela já era anterior. Eu me refiro aqui, por se tratar específica, tem um tempo específico de jogo, que não será agora. Ela vai ter o seu momento. O ano passado, como você mesmo está se referindo, ele tinha um ano a menos e jogou inúmeras vezes no ano passado e foi decidido em algumas tantas e foi lamentada quando ele não esteve em campo também, né? Sim. Como foi na final da Copa do Brasil. E D'Alessandro e seu agente tomaram essa continuidade em dezembro. Ou seja, por tudo que está mostrando agora, a situação mais tranquilidade. Porque, apesar da idade, ele realmente é um profissional exemplar, que tem uma capacidade também física invejável. E se ele se sentir em condições de seguir colaborando e jogando, acho que ele vai ser agora. Como eu disse, passa também por uma decisão dele. Caetano, esse tempo todo que o futebol mundial está parado, e agora que estão recomeçando alguns clubes, né, e o Internacional está esse tempo todo nesse processo, e agora que o clube, os jogadores estão começando a treinar, eu quero te fazer uma pergunta assim, até curiosa, interessante no ponto de vista da beleza do futebol. Tu acredita que, depois de ter todo esse tempo, quando o Internacional vier a jogar o seu primeiro jogo oficial, como é que tu acha que esses jogadores vão se comportar e jogar sem público? E qual é a graça que eles vão sentir jogando futebol? Jogar eles sabem jogar porque eles não desaprendem. Mas como é que tu vê a alegria por parte deles em relação a jogar com os estádios vazios? É difícil, né? Muito difícil. Uma situação completamente inusitada. Quando você e tem que jogar 1, 2, 3 jogos com os portões fechados, você sabe que isso tem, né, um término. Mas a gente espera retomar sem saber quando isso vai acabar, né? Quando é que teremos novamente? Eu espero realmente que muito em breve tenhamos vacina, até alternativas de daqui a pouco, de forma espaçada, como a gente observado, que é uma das ideias mesmo. Mas eu te diria que o primeiro passo é poder retomar as competições. Isso é ponto pacífico. Nós precisamos, eu acho que nós temos segurança ainda, já disponível para isso, né? E eu acho que esse período de treinamento, nós já estamos entrando na 5ª semana de treinamento. E acho que pior de tudo é treinar como nós estamos treinando sem a perspectiva de vai ser. Nós queríamos e gostaríamos muito que nos essa decisão. Que aí sim, todos nós, né? Nós aqui, profissionais do futebol, vocês aí também trabalham com metas, também trabalham vislumbrando quando que vai ser a atuação. Vocês se preparam para o programa, assim como o jogador se prepara para o jogo. E, infelizmente, nós não temos essa data ainda. Então, eu acho que o pior momento é esse. No início já foi uma alegria, já foi uma satisfação retomarmos os treinamentos. E o próximo momento, já que você citou beleza, alegria, satisfação, vai ser quando competições. Bom, vai ser uma etapa já vencida. E óbvio que o mundo ideal é a retomada do futebol naquilo que é a sua origem, naquilo que tem de melhor e de mais belo torcedor na arquibancada. Mas se tivermos que esperar pela segurança, assim o faremos. Mas a gente precisa, né, retomar as competições, porque temos segurança para isso. Essa é a nossa intenção. Os nossos protocolos estão sendo aí de forma muito rígida e dando aí realmente uma
uma normalidade nos treinamentos que eu espero que também tenhamos na hora que retomarmos as competições. Rodrigo Caetano, a dupla Grenal e o São José aqui já estão treinando há bastante tempo, mas vamos falar em termos de interior do estado, que você conhece bem a realidade da mesma forma. Ontem o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, nos falou a respeito, inclusive, desse retorno antecipado, se fosse agora no início de julho e não no dia 15 de julho, segunda quinzena de julho, como se está prevendo para retomar o Campeonato Gaúcho, não é? Que teriam os clubes do interior também o prejuízo nesse mês de junho de ter que arcar com uma folha de pagamento. Então, em cima disso, né, dessa manifestação do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, eu fico imaginando que os clubes do interior, que hoje tem muitos jogadores que foram dispensados e vão ter que reorganizar os seus elencos aí para julho, vão treinar. Se o campeonato começar na segunda quinzena e contratarem para julho, vão ter 2 semanas de treinamento. Se já é difícil para o interior enfrentar a dupla Grenal, não é? Imagina a dupla Grenal treinando já esse tempo todo e o interior treinando só 15 dias, se for o caso. Vai ser uma disparidade, no meu entendimento, muito acentuada. Olha, Rogério, sem dúvida nenhuma. Como nós falamos desde o início, por ser um momento totalmente atípico e inusitado, o objetivo, eu entendo que o presidente da federação, assim como todos nós, é de finalizarmos no campo o campeonato, né? E para isso nós temos aí, são 7 datas, né? 7 datas para iniciar o campeonato. E é poder cumprir também esse produto, né, para a própria televisão. Agora, imaginar que a data do retorno seja levada em consideração pela questão da folha de pagamento, bom, eu acho contraditório, porque da mesma forma, se começar antes das competições, as equipes também vão começar a treinar antes, né? É natural que no início de temporada, aí eu faço aí uma retrospectiva, né, Rogério? Temos aí sempre que equipes consideradas de menor investimento do interior, a qual tu mesmo disseste, eu convivi, sou de origem do interior, elas sempre treinaram antes da dupla Grenal, né, em muitos dos casos, porque começavam antes da dupla Grenal de férias. Bom, agora se inverteu, mas é um caso totalmente atípico, né? Já vão ter aí as alterações no que diz respeito ao regulamento para a própria proteção do interior do estado, que eu acho justa e válida também, né? Agora, não tem como nesse momento você construir uma situação que ela seja ideal para todos. Eu defendo a tese de que em condições de segurança, respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias, Rio Grande do Sul se mantendo com essa situação controlada como vem até agora, bom, o governo está liberando que iniciemos em retomada do campeonato estadual, até sirva, já que aqui as equipes estão servindo de modelo, a nível de protocolo para o país inteiro, que a gente também seja modelo para o país inteiro no que diz respeito à retoma do futebol aqui no Brasil. Muito bem. Rodrigo Caetano, muito obrigado pela participação aqui no Virando o Jogo, mais uma vez. Somos muito gratos e que se retome realmente o mais breve possível aí o futebol, especialmente o Campeonato Gaúcho. Um forte abraço. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu, Rogério. Prazer sempre. Tu sabe que o seu chamado é uma convocação. Então, um prazer participar do teu programa. Hoje, novamente com o Diogo aí, com a Avelino. Todos os teus telespectadores, um grande abraço, um abraço muito especial à torcida colorada e que consiga cada vez mais, né, dentro das suas limitações, das suas condições, colaborar com o clube nesse momento difícil. Engajamento aí nessa campanha nosso clube lançou ontem, porque eles são a mola propulsora do clube, o coração do clube bater ainda no momento muito difícil que a gente vem enfrentando. Se não fosse o torcedor, o sócio, realmente a situação ela ia ficar muito pior. Então, obrigado a todos eles e principalmente um chamamento aí para que do nosso lado. Tá bom? Um abraço a todos vocês, uma boa noite, bom trabalho. Um abraço. Muito obrigado aí o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Internacional. Nós vamos fazer o seguinte, eu realmente sou
metido em tudo, nas coisas aqui, e a gente vai fazer um ajuste aqui. Vitor, ajusta para mim ali, por favor. Eu tenho toque, não adianta. E depois que o cara fica velho, fica mais chato do que é normalmente, e o Vitor me conhece há bastante tempo, dá um enquadramento aí, dá 1 de novo, por favor, dá 3, perdão. Não, vai ter que abrir mais, Vitor, porque senão corta o Banrisul lá. E corta o Zafari. Não podemos cortar o Banrisul e o Zafari. Vamos ver agora. Vamos ver a 3. Agora sim. E o Zafari também vai entrar, agora entra todo mundo. Mas vem cá, mas não faz o aquecimento antes? Eu estou vendo que o Cadu está fazendo aquecimento aí, né? É que a gente está em pandemia ainda. Quarentena. Estamos voltando aos poucos. Mas isso é bom. Televisão ao vivo a gente faz assim. Eu me acostumei, né? Como eu sou das antigas, né? Nós somos, né, Aveline? Por que quando tu fala, você bota eu junto nessa parada? Porque há quantos anos tu tem a revista Gol? 37 anos. Tá? 37 anos. E que ele quer se chamar de velho, e aí me chama de velho também. É o ordinário do bom, né? Que maravilha. Então, eu fico nessas mexidas aí, eu gosto muito. Aliás, a minha satisfação sempre foi trabalhar atrás das câmeras, né? Eu sempre gostei mais disso, sempre gostei de sentar junto com o diretor de imagens, ou suíte, como queiram, né? E ficar ali atucanando o suíte, sempre gostei disso aí. Eu posso te falar de cadeira, e eu te conheço há muitos anos, não é por estar na tua presença, não é demagogia, nem precisa. A nossa relação de amizade vem de longos anos. Tu sempre fosse um cara e um sujeito qualificadíssimo nessa área, isso aí é incontestável. Tu é um dos melhores caras de televisão do Brasil. Isso é bondade tua. Não, eu digo porque ao longo desses anos eu sempre acompanhei o pessoal de rádio, televisão, e a tua história e de alguns colegas nossos que a gente conhece também, a gente sabe quem é bom e quem não é bom. O Diogo, sempre traz o Aveline, viu? Pode vir amanhã, se quiser. Gente, eu quero lembrar para vocês aqui, ontem, né, com toda essa experiência que o Aveline está falando e qualidade que ele diz que eu tenho, eu terminei ontem a respeito do ciclo 21 do professor Leandro Brandão, dando uma informação equivocada a respeito dos valores lá do CT ciclo 21, nesse retorno aí da liberação, né, do decreto, já podendo as academias também funcionar. E eu vou enrolando todo esse tempo para esperar que entre o ciclo 21 aqui no telão. Né? Isso. Né? Não precisa entrar o vídeo, é só... Não, o vídeo foi ontem, não precisa entrar o vídeo, só o logo do CT ciclo 21. Só o logo do CT ciclo 21. Né? Que aí eu falo com maior propriedade. Isso, muito obrigado. Então, a informação correta a respeito, né, dos valores nessa retomada aí do Centro de Treinamento Ciclo 21 do professor Leandro Brandão. Agora as atividades são 3 vezes por semana. Né? Você contrata 3 vezes por semana. A mensalidade, o valor para quem vai pagar mês a mês, é de R$ 150. Se você já fizer um pacote de 3 meses, aí cai para R$ 120 a mensalidade. E se você fizer a contratação por um período de 6 meses, se você fechar o semestre com o CT Ciclo 21, aí a mensalidade cai para R$ 100. Então, essa é a informação correta, certo? 150 mensalidade, já fechando 3 meses cai para 120 o mês, e se fechar 6 meses, apenas R$ 100 a mensalidade, 3 vezes por semana, tá certo? Para você ajustar aí a questão dos horários e dos dias, o WhatsApp do professor Leandro Brandão, do CT Ciclo 21, é 51, código de área, 99606-1956. Repito, 99606-1956. Fica ali na Avenida Ipiranga, 4660, o CT Ciclo 21. Vamos à mensagem do Banrisul e, na volta, nós já estamos com o técnico, o único campeão do estado até o momento, né? Que ganhou o primeiro turno, o Rafael Lacerda, o técnico do Caxias. Nós vamos falar em seguidinha com ele aqui no Virando o Jogo. Mensagem do Banrisul e já voltamos. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento.
Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida, e você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. E sempre lembrando que pelo aplicativo Banrisul Digital, você que é cliente Banrisul, você pode operar a sua conta corrente, os seus negócios, de onde você estiver, pelo Banrisul Digital. Bom, já estamos aí com o Rafael Lacerda na nossa linha, o técnico do Caxias. Aí está. Lacerda, seja muito bem-vindo aqui ao Virando o Jogo. E como eu disse, você é o único campeão gaúcho que nós temos até o momento, campeão do primeiro turno, né? Abro perguntando, você gostaria que nós terminássemos o Campeonato Gaúcho agora, declarando o campeão do primeiro turno, ou você quer jogar, terminar, ter um campeão do segundo turno, que pode ser o Caxias também, não é? E até o final com esses jogos que faltam. Boa noite, seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Boa noite, Rogério. Prazer falar com vocês. Respondendo a tua pergunta, não, de maneira alguma quero que acabe o campeonato agora, né? Desde quando teve a parada, lá no início dessa pandemia, eu sempre as minhas colocações foram para que a gente esperasse para terminar o campeonato dentro de campo, né? Sou contra qualquer tipo de possibilidade de terminar agora, porque tem que ser decidido dentro de campo. O Caxias mostrou no primeiro turno que tem condições de ser campeão gaúcho. Lógico, a gente respeita todas as outras equipes, mas a gente vai voltar muito forte em busca desse objetivo. Lacerda, primeiramente, boa noite, obrigado, né, por estar conosco aqui no Virando o Jogo. O quanto é ruim para você, e aí é uma pergunta bem particular, porque é o seu grande trabalho, né? Você fez um trabalho esplendoroso nesse primeiro turno do Campeonato Gaúcho, ganhou do Grêmio com propriedade na final, né? E eu te questiono, quanto é ruim para você, como profissional, essa parada? Ou eu estou enganado, não é ruim e até é bom para continuar aprimorando algumas coisas? Na verdade, é ruim para todos, né? Não posso dizer que é ruim só para o Lacerda, né? Porque não seria verdadeiro da minha parte, né? Foi ruim para todo mundo, né? Tem equipes que estavam evoluindo também na competição. Acredito que todo mundo vai perder, todo mundo vai ter o tempo necessário de trabalho. Costumo dizer, a dupla Grenal, né, começou a trabalhar antes, agora para essa retomada. O único ponto que me incomoda um pouco é isso, porque eu queria que o Caxias já estivesse trabalhando, né? A gente espera que essa semana agora tenha liberação, e acredito que vai ter, da Prefeitura de Caxias do Sul, para a gente retornar aos trabalhos, mas não vou ficar aqui reclamando, achando desculpa, né, para lá na frente, se vir algum resultado adverso, eu começar a achar desculpas desse tempo parado, né? Acho que todos tiveram perdas, então vamos voltar num nível parecido. Rafael Lacerda, boa noite. Boa a Aveline noite. que fala aqui. Como é que você vê esses jogadores que ficaram esse tempo todo do Caxias, esse tempo parado? Teve alguns jogadores que se afastaram, vocês mandaram alguns embora, alguns ficaram, vocês trouxeram algum jogador da categoria de base, fizeram alguma invenção, porque quando se cria um problema que é natural, que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo inteiro, é natural que as coisas, elas muitas vezes se transformam, né? E às vezes nos clubes, nas empresas, nas instituições, na vida da gente, no dia, tudo, as coisas mudam, né? E, consequentemente, tem certeza que alguma coisa também tenha mudado no Caxias. Em relação aos jogadores, vão ficar os mesmos jogadores? Tem mudança? Tem gente nova? Tem alguma especulação? Coisa parecida? Assim, Aveline, eu vi que o mercado aqui, principalmente no Campeonato Gaúcho, mexeu bastante, né, nos clubes do interior. Tem clube aí que vai voltar praticamente com um time novo, né, devido a uma flexibilização da federação, que eu também não acho errado, né, tá certo da parte deles, de poder contratar um time novo praticamente. Aqui no Caxias não, o Caxias é um clube que vem há anos aí muito organizado. Nós tínhamos 29 atletas, né, no Campeonato Gaúcho. Desses 29 são 2 meninos da base
e os outros 27 são atletas profissionais contratados, né? Desses 27, apenas 2 saíram, né? Logo que acabou ali, que parou a competição, eles saíram, na verdade, porque acabou o contrato deles e o clube, nós não tínhamos interesse na renovação, então foi feita a rescisão, eles saíram, seguiram a vida deles, mas o restante todo do grupo permanece. Todos os atletas, a maioria tinha contrato já até o final do ano para participação do Caxias na Série D. Então a gente renovou o contrato de 3 jogadores que tinham acabado, que era do Gilmar, do centroavante, né? Do Vinícius Baiano e do Vidalete. Então o Caxias vai voltar com o mesmo time, com o mesmo elenco, porque o Caxias não tem só o objetivo do gauchão, né? Lógico que o gauchão se tornou um grande objetivo pela conquista do primeiro turno, né? Uma realidade de ser campeão gaúcho, né? Sabendo que nós vamos ter uma dificuldade muito grande no segundo turno e também numa possível final, né? Se caso a gente não conquistar o segundo turno, mas o Caxias também pensa na Série D, por isso a manutenção do elenco. E no momento a gente só monitora atletas de outras regiões, até mesmo do gauchão, para possíveis perdas que a gente vai ter depois da final do gauchão, né? Porque antes da final a gente não perde ninguém, com certeza, então a gente não está atrás no momento de reforços, né? Só vamos ir atrás de reforços para a Série D se a gente vir a perder algum atleta. O Lacerda, 2 questões que me surgem são: a primeira, você falou que o Caxias é bastante organizado, né? E eu me lembro que no início do ano, o presidente do Caxias chegou a dizer que uma possibilidade de um campeonato ruim poderia fazer com que o Caxias fechasse para o próximo ano, né? Na época, chamou muita atenção, né? Porque imagina o Caxias fechar, né? A dúvida que me fica é: realmente a situação era muito complicada e vocês conseguiram reverter dentro de campo, ou foi para diminuir um pouco a pressão, né? E também sobre essa questão do tempo, né? Que você disse que, né, preocupa um pouco o fato de treinar menos que a dupla Grenal, por exemplo. Mas vamos pensar do outro lado, vamos tentar ver o copo meio cheio. O Caxias, talvez do interior, seja o único time que vai ter mais tempo para treinar, né? Porque no segundo turno pode se dar o luxo de não ganhar, por exemplo. Pode treinar mais do que jogar valendo. Vamos lá. Foi mais de uma pergunta, né? Sobre a questão do presidente, é uma questão que só ele pode responder, né? Acho que ele, com certeza, tem as colocações dele, né? O clube precisa muito do apoio dos patrocinadores, do sócio, né? Mas eu reitero, o Caxias, desde que esse grupo aqui, que hoje administra o clube, que é um grupo gestor, como eles falam, desde 2016, o Caxias é um clube que nunca atrasou salário, né? Vem aí há 5 anos pagando rigorosamente em dia. Nesse período eu fui atleta, eu fui auxiliar técnico, hoje sou treinador, né? Acredito que foi mais uma forma dele chamar o torcedor, dos patrocinadores também não abandonar o clube, né? Não foi para aliviar a pressão, porque ele sabe que, ele já me conhece há muito tempo, sabe que eu não precisaria disso para a gente fazer uma competição boa, né? A outra questão foi sobre o tempo de treino, né? Isso, sobre o tempo de treino, Isso. Não, assim, a gente não considera que a gente pode treinar no segundo turno, né? Porque o Caxias tem o objetivo de tentar o segundo turno também, né? Respeitando os adversários com toda a humildade. Quando a gente terminou ali o primeiro turno, a gente fez um pacto que a gente queria chegar nos matas do segundo turno, né? Era o nosso objetivo. Porque a gente entende que se nós conseguirmos chegar nos matas, de certa forma a gente vai jogar um pouco mais leve, porque a gente vai ter 2 chances de ser campeão, né? Hoje, se terminasse hoje o segundo turno, o Caxias estaria classificado para os matas, enfrentaria o Inter, né? Então nós teríamos 2 chances de tentar conquistar o campeonato. Então a gente vai voltar para o segundo turno da mesma intensidade, né? Em relação a treinar mais, eu digo que o Grêmio e a dupla Grenal já está 1 mês treinando, né? Uhum. Então eu considero que essa semana agora, início da semana que vem, é uma data limite para a gente iniciar, porque daí não precisa reclamar, porque tu vai ter praticamente 45 dias para igualar a parte física, e em 45 dias a gente consegue fazer isso, né? Então eu espero que nos próximos 3, 4 dias seja resolvido isso para a gente voltar para a competição em igualdade com a dupla Grenal. Lacerda, muito se fala, quando é dupla Grenal principalmente, sobre prioridade de competições. Nós não vamos ter aí sobreposição, provavelmente, do Campeonato Gaúcho, mas nós vamos ter uma compactação de tempo. E aí eu te pergunto, tem alguma prioridade entre Série D e Campeonato Gaúcho para o Caxias? Não. O meu grande objetivo aqui no Caxias, da direção, é o acesso na Série D.
mas de maneira alguma nós iríamos priorizar a Série D e deixar o Campeonato Gaúcho de lado, né? Acredito que, como tu falaste, pode ser que as competições voltem, competições nacionais a gente não tem muita informação, mas é o estadual que está muito perto da volta, né? Então talvez eles não se coincidam, né, nas mesmas datas, mas a gente não é a favor de poupar atleta aqui, a gente poupa em treino, a gente tem um departamento médico, uma fisioterapia que é bem profissional, a gente não teve problemas de lesões, nós tivemos uma lesão em toda a competição, né? Outros problemas que a gente teve por desgaste. Acredito que o atleta tem condição total aí, um atleta que se cuida de jogar quarta e domingo tranquilamente. Então, o Caxias, se tiver que jogar as duas competições, vai jogar com força máxima nas duas e não vamos priorizar a competição. Lacerda, depois, quando voltarmos ao futebol oficial, aos clubes a vir a participar e a começar a jogar, como é que tu vê a participação dos jogadores no que tange como é que eu diria assim, a preocupação assim, de jogar com inteligência, com força, com energia, porque os jogos com estádio vazio, ele normalmente, os jogadores, pode-se ver e analisar que dá para se tirar a febre de quem é quem é o melhor, porque quando não tem torcida, fica mais fácil até o time adversário vir a jogar melhor, mostrar suas qualidades, porque não tem a torcida que está pesando, que está no bafo do jogador. Sim, mas deixa eu complementar uma coisa. Por exemplo, vem jogar sem torcida aqui em Porto Alegre. Isso. Talvez isso possa ser um ponto a favor do clube do interior. O time é adversário. Mas quando, por exemplo, a dupla Grenal vai jogar no interior do estado, que o clube do interior tem uma força muito grande da sua torcida, aí é um prejuízo, né? Aí é um prejuízo. Mas depende da bola. Quem tiver mais qualidade técnica, individual e tática, vai favorecer, Bom, claro. Vamos saber do Lacerda. Essa questão é uma questão que muita gente pergunta, né, de jogar com estádio vazio. A gente já passou por isso na última rodada, né? A gente enfrentou o Novo Hamburgo aqui, vencemos por 2-1. Eu considero que é uma questão que tem que ter muita concentração, né? Passa tudo por concentração. Concordo com o que foi colocado, que não vai ter essa pressão de torcida, então o time que é melhor vai vencer, né? Mas isso é muito relativo. Mas eu considero que passa muito por questão de concentração, né? Como tu falasse, o time do interior vai na capital, se vai ser favorecido ou não por não ter torcida, não sei, é relativo. A nossa final aqui contra o Grêmio tinha 9.000 pessoas, eu não sei dizer ao certo, mas parece que tinha 1.000 gremistas a mais, né? E o Caxias venceu. Então, acho que passa muito por concentração, passa muito por entendimento, por estar focado naquele momento. Mas eu que fui atleta, posso dizer que não é a mesma coisa, né? É uma atmosfera totalmente diferente, é um clima diferente, e o jogador tem que se preparar, principalmente psicologicamente, para esse tipo de situação. Rafael Lacerda, técnico do Caxias, campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, à espera aí da continuação do nosso gauchão. Quero te agradecer muito a participação aqui no Virando o Jogo, programa sempre à tua disposição. Né? Qualquer coisa, só o contato com o Diogo Rossi ali, e aí a gente já faz esse link direto. Sucesso cada vez mais, não só para o Caxias, mas também para ti, particularmente, na tua carreira, Lacerda. Valeu, grande abraço, um prazer falar com vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Rafael Lacerda, está bem centrado o Lacerda, Agradecer, né? viu, Rogério, que o Lacerda, ontem eu entrei em contato com ele, né, e agora ele, revelação do Campeonato Gaúcho, sensação, né? Agora tem assessoria de imprensa, né? Tá certo, então mandar um né? abraço para o Guilherme Araújo, né, da TXT Esportes, que proporcionou para a gente aí bater esse papo com o Lacerda. E esse rapaz tem um jeito assim, muito especial, me parece ser um cara preparado para o futebol mesmo. Porque ele explica bem as coisas, ele tem as questões pontuais, ele coloca com pertinência, e isso aí faz com que as pessoas, os jogadores, no caso, a comissão técnica, entenda com mais facilidade pela relação. E às vezes a comunicação é uma coisa forte, boa, dentro do futebol, da relação especial do treinador com os jogadores e vice-versa. Isso é legal, um treinador ser assim. Para mim não deu tempo de falar para ele ali, né, mas
Para mim é o melhor técnico desse campeonato. Pode haver uma reviravolta. Não porque ganhou o título. Não, pelo que fez. Ganhar o título é muito difícil. Tá bem, né? soma. Soma, é muito difícil ali. Não, qualquer clube do interior, no meu entendimento, muito me difícil permite, ganhar um turno do Campeonato Gaúcho É uma já tem que grandiosidade. ser extremamente valorizado. Não, e ele Extremamente valorizado. ganhou do Grêmio lá. Não tenho certeza, mas acho que ganhou do Grêmio aqui também. Ganhou do Grêmio aqui também, 2-0, se não me falha a memória. Né? Tenho quase certeza. E do Internacional empatou lá, né? Com o time reserva do Inter, mas aí já tinha se encaminhado, né? E na Série D, quando ele entrar para participar com futebol qualificado, eu acho que tem grande chance de vir para a Série C. Tomar cuidado, só que a pressão vai ser grande, porque se ele for, independente do que ele for, campeão ou vice-campeão gaúcho, né, esse peso ele vai ter que carregar na Série D, né? Vamos lembrar o seguinte, tá? Mas antes de eu lembrar do Caxias, agora entrou o Santo Antônio. Deixa eu falar do Santo Antônio. Volta o Santo Antônio ali. Volta o restaurante Santo Antônio para mim, por favor. Volta o restaurante Santo Antônio. Tá? Que eu quero falar especificamente do restaurante Santo Antônio. Tá? Só confirmando 2-0, viu mesmo, Rogério? Ganhou aqui na Arena. Tá aí, ó, restaurante Santo Antônio. Diz o Caxias, né? Se você não jantou ainda, aproveita agora. Liga para o Santo Antônio, 3222-3130, que é o telefone do restaurante Santo Antônio. Tá? E aí você pode receber em casa, claro, né? Fazendo pedido de teleentrega, tá? No restaurante Santo Antônio. Vamos colocar aquele filé, né, especial que só o Santo Antônio tem para oferecer. Aí está, né? O filé Santo Antônio. Esse aí é o filé, eu diria até o filé grelhado, é o filé mais simples, mas tem filé à parmegiana, tem filé a caetano, filé acebolado, filé alho e óleo, o que você quiser, e você sabe que no Santo Antônio você tem churrasco também. Então você pode ou ir no Santo Antônio já está aberto, né, sempre respeitando todas as normas do decreto municipal, tal. Até já não precisa mais falar isso, porque isso aí é uma obviedade, né? O Santo Antônio sempre privou pela qualidade da comida, né, e pela higiene do seu ambiente. Então, não ia ser agora diferente. Tá? Mas então você tem a possibilidade. Você pode ou ir no restaurante Santo Antônio, né, tudo à sua disposição, todos os filés, e também pedir ou pela teleentrega ou o sistema takeaway. Se você está na rua, quer levar para sua família, né, liga para o Santo Antônio, encomenda na passada ali, você já leva o seu filé. Tá certo? Restaurante Santo Antônio, 85 anos de tradição e qualidade. Vamos seguir, eu queria lembrar do Caxias o seguinte, o Caxias teve um prejuízo uma vez quando era para subir para a Série A, que foi uma decisão lá da Série... Contra o Fluminense. É uma pena não ter perguntado contra o Figueirense. Contra o Figueirense. 3-3. E foi uma confusão, o jogo não terminou, aquela história toda. Que pena, perguntar sobre o Botafogo agora, né? Caxias e Botafogo nesse ano da Desse Copa ano, do Brasil. Mas e o ano passado, que o Caxias não subiu, porque também houve aquele negócio lá em cima, em Manaus? Mas aí eu acho que... Aí não era o Lacerda, né? Não era o Lacerda assumiu esse ano. Não, eu digo o Caxias, nem contra o Figueirense lá. Não, mas contra o Botafogo... Foram 3 episódios que o Caxias sofreu e a CBF... prejudicou o Caxias. Esse contra o Botafogo agora. 3 oportunidades, né? E já está uma marca disso, né? Sempre quando o Caxias joga uma competição brasileira, da Copa do Brasil, e sempre ele é azarado. Azarado, tu está sendo bondoso no termo, azarado, né? Porque meteram a mão no Caxias. Azarado na maldade dos caras, porque sempre tem coisa ruim. E sempre o Caxias acaba se prejudicando. E eu vou lembrar, vocês vão lembrar bem, o Caxias jogou muito bem naquele jogo contra o Botafogo, né? Jogou muito mais. Se não fosse o apito amigo do Botafogo... Deu uma confusão. Não até existe. o rapaz acabou sendo demitido. Né, e não fosse o atacante, o ex-atacante do Caxias, que jogou no Fluminense, o Washington, levou o celular lá para mostrar que tudo bem, do erro de arbitragem. Do erro de arbitragem. Aquilo ali prejudicou. Não, prejudicou o Washington, que foi demitido da CBF. Mas mostrou claramente o quanto estava metendo a mão no Caxias. Não, ele mostrou a veracidade do ocorrido, que aconteceu. E realmente aconteceu, foi garfiado, né? Garfiado. Caxias foi garfiado. Bom, para a gente não garfiar mais tempo, né?
para não atrasar a programação aqui da RDC, o Cadu Oliveira já está chegando aí com 2 toques. Quero agradecer, Aveline, a tua presença aqui no estúdio, né? O Aveline também está no grupo de risco, assim como eu, mas de qualquer maneira a gente mantém os cuidados e vai fazendo a abertura. Aqui, sempre, isso aí. Sai daqui, ó. Já bota a máscara aí. Bota aí. Aí, ó. Aveline. Aí, ó. Aí pode estar mascarado. Da nossa associação ainda. Rio Grandense de Imprensa. Isso mesmo. Muito bom. Aveline, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E já saímos daqui pensando no Virando o Jogo de amanhã, né? Como sempre a gente faz. E agradecendo muito aí a sua audiência, seja pelos canais 24 ou 524 na Claro Net TV aqui no Rio Grande do Sul, ou no Rio Grande do Sul e no Brasil e no mundo inteiro, através das nossas plataformas digitais. Convite para você permanecer conosco. Cadu Oliveira já está chegando aí com 2 toques. O Virando o Jogo volta amanhã, 8h15 da noite. Até amanhã. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Prorrogue seu empréstimo sem complicações direto no aplicativo.